Graça e paz, amados. Mais um dia mais um vídeo para gravarmos nesta manhã de quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. São exatamente 8 horas e 50 minutos. Eu queria nesta manhã deixar uma palavra que se encontra no livro histórico de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 27 e 28. Vamos analisar as escrituras, queridos. Mas antes eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal, canal Grata Graça. Ative os sininhos de notificações para que o YouTube venha avisar você quando tiver novos conteúdos. E deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, o que você está achando desse conteúdo, E nós estamos trazendo aqui no canal Grata Graça. Meu nome é Luiz, Eu estive no sistema evangélico durante quase 30 anos, Desde 1994 até há uns 8 meses atrás. E hoje eu estou na graça, e pregando a graça de Deus e a escatologia consumada, que é o preterismo completo. Eu creio que tudo já se consumou, que todas as profecias foram cumpridas, e que Jesus já veio no ano 70 descer, e tudo já foi cumprido. Amém? Então vamos ver esses dois versículos de Mateus 16, versículos 27 e 28, onde que corroboram para isso, que Jesus já, há evidências claras de que Jesus já veio, e foi exatamente naquela geração a qual ele estava falando, Vamos lá, vamos fazer a leitura. Mateus 16, 27 e 28. No versículo 27 diz assim: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. 28. De verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Veja o que Jesus está falando nesses dois versículos, Muito interessante. Isso corrobora totalmente com a ideia de que realmente ele já tenha vindo e tudo já tenha sido consumado. Porque aqui no versículo 27, ele diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Ele viria na glória de seu Pai. Ele já veio na glória de seu Pai. E no 28, ele fala que, em verdade, que dos que aqui estão, do que estavam ali naquele momento com ele, Não é para agora, não é para os dias de hoje, mas naquele momento que ele estava falando com seus discípulos. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus fala que alguns aqui estavam naquele momento ali, com ele, no momento que ele estava falando aquelas palavras, não provariam a morte, até que ele voltasse, até que ele viesse no reino de seu Pai. E ele já veio, foi no ano 70. Então quer dizer, se Jesus não veio ainda, se Jesus ainda vai voltar, aqueles homens têm que estar vivos até o dia de hoje, 2000 anos, quase 2000 anos depois. Jesus falou que não passaria aquela geração, lá em Mateus 24, versículo 84, e não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Quais coisas acontecessem? Aquilo que ele narrou lá em Mateus 24, que viria a grande tribulação, que viria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, Aqueles que estivessem na Judéia que fugissem para o monte, aqueles que estivessem no telhado não não descessem para pegar a sua capa, ai das que estivessem grávidas, que amamentassem naqueles dias, E seria bom que não ocorresse aquilo no sábado nem no inverno. Por quê? Porque seriam dias terríveis, dias ao qual nunca havia tido e jamais haveria, Jesus falou, são dias que jamais houveram e jamais haverão. Então foram quando o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, Isso em meados dos anos 66 DC, na era cristã, e culminou no ano 70, com a queda do templo, a destruição do templo, a qual Jesus havia
profetizado que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, vamos temos que prestar atenção na palavra, da maneira que ela está escrita. Jesus falou: em verdade vos digo que aqui, né, do que estão aqui neste momento, alguns não provarão a morte até que venham ver o Filho do Homem vindo no reino de seu Pai. Então, Jesus falou a mesma coisa para Pedro, né? Quando Pedro falou, né, que Jesus falando com Pedro, haverá dias que te levarão para lugar que você não quer. E Jesus falando com Pedro a respeito da morte de Pedro. E João, que vinha atrás dele, logo atrás, Pedro olhou para trás e falou: e esse Senhor? O que acontecerá com ele? E Jesus falou para Pedro, né? E este que vinha atrás era João, né? O discípulo amado. Aí Jesus falou para ele assim: se eu quiser que ele fique vivo, ou se eu quiser que ele viva até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, da mesma maneira, Jesus está falando a respeito de João, né? Do apóstolo João. Se Jesus quisesse que ele ficasse vivo até que Jesus voltasse, que te importa? Se Jesus não voltou ainda, quer dizer que João tem que estar vivo até hoje. E onde é que está João? Né? Ou então Jesus mentiu na sua palavra? Se nós formos contra isso, dizer que Jesus ainda vai vir, né? Nós estaremos chamando Jesus e os discípulos de mentirosos. Não é verdade? É só analisarmos conforme está escrita a palavra, né? Futurizaram as coisas, né? A religião futurizou os acontecimentos, sempre colocando para um futuro incerto, né? Um futuro indeterminado de que vai acontecer, de que vai vir um apocalipse, que vai vir um anticristo, que Jesus vai voltar, colocando no futuro incerto, sendo que tudo já se falava, né? Já se indicava que seria naqueles dias, né? Os discípulos, todos eles falaram: já estamos na última hora, já estamos, né, nos últimos dias. Pedro mesmo falou, né? Quando houve lá o Pentecostes, né, que foram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e alguns ali pensavam que estavam embriagados, bêbados. Pedro falou: olha, eles não estão embriagados, isso era para se cumprir o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias, né, Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Está lá em Atos capítulo 2, né, Pedro falando dessa forma. Olha, isso aí é para que se cumprir o que está escrito em Joel, né? Que nos últimos dias, quer dizer, qual os últimos dias? Os dias que eles estavam passando, os últimos dias eram aqueles dias que eles passavam. Não é os últimos dias de hoje, 2000 anos depois, né? Mas aqueles dias, né? Então Jesus está falando: em verdade vos digo, do que aqui estão, naquele momento que estavam com ele ali, alguns não provarão a morte até que eu volte. Então eu creio, né, na escatologia consumada, né, que a escatologia é o estudo das coisas futuras, né? O estudo das coisas que irão acontecer. Só que essas coisas já aconteceram, né? Essa escatologia seria para aquele tempo futuro, daquele tempo, daquela época, daquela era, não do tempo de agora, né? De um tempo indeterminado. Amém, queridos? Graça e paz a todos. Fique com essa palavra, né? Essa pequena palavra, mas creio que ela fala muito com a gente. Então, continuando, né? Quando eu comecei, falei que estava no sistema religioso, desde 94, e uns 8 meses atrás eu, né, comecei a seguir a graça de Deus, né? Comecei a perceber que as coisas não estavam batendo, as coisas não estavam se encaixando, né? A palavra de Deus com aquilo que estava sendo pregado, então não se encaixava. E hoje, no preterismo, né, com a graça e a escatologia consumada, tudo se encaixa. A história, né? Se nós pegarmos a história, o contexto bíblico e o contexto histórico, quando vamos ler lá o livro de Flávio Josefo, né? Inclusive eu tenho esse livro na minha casa, eu comprei esse livro. Flávio Josefo, historiador, que viveu na época ali, logo após, ali no ano 70, ele estava vivendo aquele momento, e ele estava dentro daquela guerra, a guerra dos judeus, né? Que os judeus ali, especificamente os zelotes, né? Um grupo que tinha, uma facção que tinha de judeus ali, os zelotes, se rebelaram contra Roma, e Roma invadiu Jerusalém, né? Destruíram tudo ali, e no ano 70 foi a queda do templo. Então eu creio nessa parte, né? Eu estava no sistema religioso, né? Fui pastor, mas de repente as coisas não começaram a encaixar, e eu comecei a assistir alguns vídeos, né, de pregadores da graça e da escatologia consumada, e percebi realmente que estava correto dessa maneira, né, sobre a escatologia já consumada, porque ela é muito mais coerente, ela bate muito mais com a palavra, né, no contexto bíblico, no contexto histórico, cultural, social,
né, do que se prega aí no sistema religioso, né? Então, nós estaremos trazendo mais conteúdos, né, em nome do Senhor Jesus. E espero que você tenha gostado, né? Faça seu comentário aí, o que você acha, né? Você acha que realmente Jesus já veio ou ele ainda virá, né? Se o Apocalipse já aconteceu ou vai acontecer ainda, né? Então estaremos gravando mais vídeos, né? Para podermos estar aí compreendendo mais, né? Aquilo que o Senhor tem nos falado aos nossos corações. Amém? Graça e paz. Fique com Deus.